Diga, 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 diga. Ah, cara, sensacional, sensacional. Cara, ser corintiano é inexplicável. É uma coisa que não tem como você explicar. Não dá pra explicar. O sentimento de ser corintiano, cara. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, excelente madrugada para você, meu caro amigo torcedor, ou não, do Coringão. Seja bem-vindo ao nosso canal CT Corintiano. Seja muito bem-vindo, sente-se, pega uma pipoca, lave as mãos, que você estava fazendo alguma coisa estranha aí, e come a pipoquinha e toma um refrigerante, que vamos aqui nos deliciar sobre as narrativas, né, sobre um jogaço, né, foi um belo jogo, foi um bom jogo, né? Corinthians entrou focado para vencer, ponto. Corinthians entrou para vencer. Corinthians veio para vencer. Então o Corinthians chegou para ele entrou em campo para poder vencer. Ele queria fazer gol. Não importa se ia ser 1-1, 2-2, se ia ganhar. O Corinthians entrou para fazer gols, tá? E assim, muitos vão reclamar, negar, mas aquele gol que o Viveiros fez foi gol que tava legítimo. Cara, ele não foi no ombro, foi no meio das costas do Maicon. Sem clubismo, foi no meio das costas do Maicon. Sabe? Você pode ver que ele dá aquele, sabe? Chega lá, bum, dá lá um trancão no meio das costas. Se fosse ombro a ombro, beleza, jogadinha de corpo, porque tem mais corpo, quem é mais parrudo, né? Protege a bola melhor, fica ali em pé e tudo mais, tá? Mas não foi. Foi um tranco que ele deu, foi no meio das costas. Ponto. Né? O pênalti, para mim, marcadíssimo, certíssimo. Por quê? Lance inconclusivo. Se você não tem a certeza do lance, permanece decisão de campo. Acabou. Outra coisa, em cima da linha também é pênalti, tá? Em cima da linha é pênalti. Então não se sabe se você pegou em cima da linha, foi fora. Para mim foi em cima da linha. Então é pênalti, já era. Foi muito bem marcado, tá? Expulsão do Vitinho. O juiz errou de não ter expulsado o Vitinho. Era para ter sido expulso, sim, concordo com essa choradeira de vocês, é válida, tá? Infelizmente, o juizão errou, era para ter sido expulso. Negão, mas por que não expulsou? Cara, não sei. Por que o VAR não chamou? Não sei. Eu ainda não vi nada referente a se teve alguma coisa do VAR, se falou, se não falou. Cara, não sei. Mas sim, era para ter sido expulso. Cara, cartão vermelho direto. Sem dó. Sem dó. Não tem nada amarelo. Não, cartão vermelhaço. Buf, acabou. Sem dó. Mas o juiz não acabou expulsando. Também não sei. Tá? Mas assim, cara, o que a gente pode falar sobre o jogo foi um bom jogo. O Corinthians entrou focado, entrou para vencer, né? Isso que é o mais importante. O Corinthians na Copa do Brasil não tomou gols, tá? Venceu e venceu bem com propriedades com o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Justo, cara, o time tá de parabéns, né? Principalmente no primeiro jogo, né? O time desfalcado, não tinha todos os seus jogadores. Hoje é a mesma coisa, né? O Charles também não tá vindo bem, a gente não tinha um Ranieri, né? Cara, e essa formação, né? Essa escalação que o Dorival entrou, quando eu olhei assim, eu falei, mano, Bidu no meio? Eu fiquei tentando, falei, mano, o que o Dorival quer fazer, mano? Vai jogar com 3 zagueiros? Beleza, jogar. Não, não, eu olhei assim, quando eu olhei de bate-pronto, quando você olha assim logo de bate-pronto, você fala assim, tá, beleza. Hugo, Mateuzinho na lateral, Raniel, ou Raniel não, Choca e o GH, né? Aí o Angileri. Falei, tá, mas cadê o Bidu? Quando eu olho, o Bidu tá lá na frente. E aí eu falei, mano, o que o Bidu tá fazendo ali na frente ali? E aí não tinha. O Raniel tá machucado. Eu falei, pô, mas tá. Beleza. E manteve o Guinegão. Guinegão e o Memphis. Que eu, até no pré-jogo, eu falei, eu não entraria com o Memphis. Eu entraria com o Kaique e o Guinegão. Tá? Ou Vitinho e Guinegão. Eu não entraria com o Memphis. Por quê? O Memphis, toda vez que o Memphis joga na seleção da Holanda, ele se dedica lá 100%. Ele come grama e faz. Mano, você pode ver, os jogos do Memphis na seleção holandesa, mano, ele joga muito.
né? Ele se esforça, ele se dedica, certo ele, a seleção do país dele. A mesma coisa com a nossa aqui. Eu quero que o jogador brasileiro, quando ele vista a camisa do Brasil, ele se entregue ao máximo, sabe? Que ele deixe tudo dentro de campo. Então, é esse sentimento que eu quero também que os nossos jogadores também façam vestindo a nossa camisa da seleção. E justamente a do Coringão também, óbvio, né? Então, assim, eu não entraria com o Memphis. Jogou os dois jogos, né? Fez gol, ele foi artilheiro da seleção da Holanda, né? É o maior artilheiro da seleção da Holanda. Ele fez 51 gols, ele falou, pô, não, 51 gols não é bom, vou fazer mais um, porque assim, né? Foi lá e fez o 52º gol, né? Então, 52 gols pela seleção da Holanda, passando aí grandes jogadores, né? O Van Persie, passou outras lendas, o Davis, o Kluivert, Bergkamp, Kluivert? Kluivert, Bergkamp, Bergkamp, tá? Não é o Beckham, Beckham é inglês, o Bergkamp, tinham os irmãos Bergkamp, né? Os holandeses, né? Não, holandês não, é holandês? Enfim, eu tô ficando meio biruleibe, mas é bem lá por aí. Então eu não entraria com o Memphis, entraria com o Guinegan e o Kaique. O Memphis talvez no segundo tempo, enfim. Aí entrou, quando ele saiu, todo mundo ficou assim, falei, caralho, mano, o que aconteceu com o Memphis? Puta, mano, tá brigando com o Dorival. Ih, o Dorival tá tirando ele por quê? Tá? Aí depois, né, foi aí, a gente ficou sabendo que, é, a- perdão, durante o jogo ele tava puxando a perna, e depois a gente viu que realmente foi ele agora saiu o exame que tem um edema na coxa do Memphis. Bom, é um desfalque. E não é desfalque, né? Pro jogo de amanhã contra o Fluminense lá no Maracanã. Maracanã? É. E aí, cara, é o seguinte, cara. O que falar do Hugo Souza, mano? O que dizer desse goleiraço, mano? Aí eu pergunto pra você. Vocês acham mesmo que a mídia, né, no caso a Nike, enfim, né, a Nike, os patrocinadores da seleção brasileira, não tem uma indicação aí para que não deixe o Alisson no gol da seleção? Porque para mim, de verdade, o Hugo Souza merece. Pelo menos merece ser testado. Pelo menos um jogo deveria ser titular da seleção. Talvez nos próximos amistosos aí, que vai ter esse ano, deveria testar o Hugo Souza. Né? Porque assim, a gente sabe que o Alisson é o titular, não vai tirar, certo? Eles não vão tirar o Alisson, a não ser que, sei lá, de repente se machuque e tal. Hoje a gente sabe que o primeiro titular, né? O primeiro titular seria o Alisson, o segundo o Bento, e aí o terceiro o Hugo Souza ou algum outro jogador, algum outro goleiro que se destacar, tá? Mas, cara, ele merece sim uma chance, né? Merece, tá merecendo. Muitos falam que se tivesse o Hugo Souza eh, contra a Bolívia, a gente não teria perdido e que o pênalti ele teria pegado. Não sei, tá? Não sei. A única coisa que eu posso dizer para vocês é, o seguinte: naquele jogo Brasil e Bélgica em 2018, se fosse o Cássio no gol da seleção, a gente não teria tomado aquele gol do De Bruyne. Tá? Pô, aquela seleção da Bélgica também era um espetáculo, né? De Bruyne, Lukaku, os irmãos Lukaku, né? O Eden Hazard, enfim, aquela seleção de 2018 da Bélgica, mano, era fora de série. Mas eu acho que se tivesse o Cássio no gol da seleção, naquele ano 2018, a gente não teria tomado aquele gol. Aquele Cássio, ele é maior, ele é mais alto que o Alisson, né? Naquela época ele tinha uma envergadura melhor, tá? Ele é muito mais ágil, enfim, né? Prefiro colocar o Alisson lá porque é bonitinho, tem o olho azul, sei lá, parece Jesus. Não sei. Né? Mais que o Hugo Souza merece, merece. Pelo menos ser testado no gol da seleção, ele merece sim. Né? Mateuzinho, assim, pênalti, não dá pra gente também condenar o Mateuzinho e falar, Mateuzinho, pô, você fez esse pênalti aí, cara. Foi uma foi uma infelicidade, né? Foi um sem querer, mas sem querer também é falta, sem querer também é expulsão, sem querer também é pênalti. Então, foi pênalti. Muitos falam, não, ele deixou a mão porque quis, tá? Pô, o cara tava correndo, mano. Mas enfim, pra mim foi bola na mão do que mão na bola. Tá? Lá ele 38 mil vezes, né? O nosso sistema defensivo
eu não tenho o que reclamar, tá? E o Mateuzinho e o Bidu não jogaram como laterais, assim como alas, porque foram três zagueiros, né? GH, o Choca e o Andileri. Inclusive, se vocês conforme você vai com o passar, né, é, com o passar da carreira, muitos laterais, né, principalmente lateral esquerdo, ele vira um zagueiro no final da carreira, porque eles sabem marcar e é de todo lateral, todo zagueiro, né, vamos colocar quase 90% aí do zagueiro que é canhoto, são bons jogadores, né? E o Angileri também, né, não é assim, meu Deus, que nossa, agora temos um zagueiro, Van Dijk. Nossa, temos aí o, o Beckenbauer, né? Não, não é. Mas mostrou bem, apoiou bem, né? Marcando, pô, foi sensacional. Nosso meio de campo, a gente sofre um pouco, né? Sem Ranieri, sem o Martinez, vai sofrer amanhã, né? Porque os possíveis meio campista para amanhã, já que a gente não vai ter o Bidon, né? O Breno Bidon ele está suspenso, então amanhã vai ter. A não ser que o Dorival consiga modificar alguma coisa, mas seria Charles, o Ranieri acho que não tem condições, mas seria Charles, Rian, e aí, sei lá, algum outro aí que talvez ele vai cruzar aí. Pode ser, sei lá, coloca o Bahia, o André Luiz, se não me engano, o menino lá, que o Dorival tanto aí gostou, né? Ou pode colocar o André Ramalho, né? Sei lá, de repente, para poder é, fazer de novo o esquema de três zagueiros, mas ele um pouquinho mais à frente ali, né? Mas vamos ver. Também o Fluminense amanhã não vai também com sua força total, até porque tem um jogo importantíssimo na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Então, possivelmente o Fluminense vá poupar. E aí, cara, né? Nosso meio de campo ali, o Breno Bidon mais ou menos, o Maicon, tem o Maicon, esqueci do Maicon. Então, o nosso meio de campo seria Rian, Charles e Maicon. Rian, Charles e Maicon. Caraca. Porque o Maicon não tá indo mal, mas também não tá tão bom assim, né? Na frente, mano, Garro, que eu já começava a poupar o Garro. Não, poupar não. Bota o Garro, né? Eu já ia falar groselha. Garro porque vai jogar amanhã, depois você vai jogar só no outro final de semana, então agora dá para poder o Garro, né, amenizar um pouco as dores no joelho, fazer tratamento, toma aí uns antibióticos, faz uma infiltração, começa a fazer a fisioterapia, né, e começa a guardar o Garro para os jogos finais também não precisa forçar muito o cara, entendeu? Não deixa ele jogando os 90 minutos, deixa ele jogando os 75, 80 minutos, sabe? 70. Depois tira, coloca um outro jogador ali e tal. Se o jogo já tiver arranjado, já tiver já. Como é que fala? Não vou falar finalizado, mas já tiver já em bom andamento para nós, pô, pro cara, né? E o destaque o destaque, né? Além do Garro que fez um belíssimo gol, o destaque da noite, sem sombra de dúvidas, foi ele, Guinegão. Que jogador, né? Que o moleque tá numa fase sensacional. E toda vez que ele faz gol, ele tem um acordo com a mãe de um bife acebolado. Já 4 bifes, hein? Olha só, hein? Bife acebolado. É isso aí, moleque, tá certíssimo. Cara, é assim, ele é a- vamos dizer, a personificação do que é ser corintiano em pessoa. É isso. É vontade, é garra, é determinação, é raça, é não desistir em nenhum momento. Sabe, tiver que comer grama, come grama, rola no chão, carrinho, cabeçada, enfim. É isso. Olha o segundo gol do Corinthians, cara. Assim, muitos jogadores iriam ficar no chão ali pedindo pênalti, caramba. Não, ele ficou no chão, levantou e aquele bololô, a bola sobrou ele lá no alto, lá, meteu um karate kid, já, buf, fez o gol, acabou. E a comemoração dele, hein, mano? Ele mete uma estátua aqui, ó, puf. Cara,
É isso, é isso. Cara, o Dorival acertou, parabéns também ao Dorival, né? Pelo jogo de ontem, né? A gente vinha cobrando ele, e aí ele tá se mostrando. Era aquilo que eu tava falando, lembra? Pô, pro bom treinador, pô, se você é bom, assim, pô, se você jogar com, sei lá, você pega o time do Flamengo, muitas das vezes o time do Flamengo ele vai jogar por si só. Pepe Guardiola, por exemplo, sabe que ele em uma entrevista que ele deu pro, eu não vou lembrar qual foi o portal, mas foi alguém lá ligado à Premier League. Ele falou o seguinte, cara, eu treino a defesa, o sistema defensivo ali. Do meio para frente, eles fazem tudo sozinho, porque são bons jogadores. Na época ele tinha lá o Gundogan, De Bruyne, Phil Foden, né? Agora o Haaland, o Grealish, Doku. Olha o time do cara, mano. O Rodri. Então foi o que ele falou, ó, o sistema defensivo ali, a defesa, como marcar, isso aí isso aí eu vou treinar com ele. Agora, do meio pra frente, o ataque, eu não preciso treinar porque eles sabem o que fazer. E realmente sabe. Naquela época que o Manchester City tava ganhando tudo aí, né? Então, é assim, ele se mostrou. E ele é um excelente treinador, o Pepe Guardiola, tá? Entre os melhores do mundo. E o Dorival, não vou falar que o Dorival está próximo, né? Não é, Dorival é um Pepe Guardiola. Não, não é isso. Mas ele está se mostrando que mesmo nessa nossa diversidade que a gente está, a diversidade, nessa nossa diversidade financeira, que não tem material humano, não tem elenco e tudo mais, ele está se mostrando que, pô, beleza, não vai chegar? Então tá bom, eu vou parar de reclamar, até porque não tem muito o que fazer, a janela já fechou, o transfer ban está ativo, prometeram para ele, mas não cumpriu. Esperamos que até o final da temporada isso já esteja resolvido e aí sim a gente possa contratar, né, jogadores para a temporada que vem. Né? E que, cara, ele tá se mostrando. Ele tá mostrando que ele sabe, né? Que ele tem. é, ele tem. Ele tem ideias, mecanismos de poder fazer novas táticas, novas formações, novas escalações, e aí tá dando resultado, né? Tá fazendo essa mescla aí. Demorou, demorou para poder colocar a molecada, precisou chegar a esse ponto, né? Precisou chegar a, a quase aí a gente falar para o Dorival, mano, não vai chegar, sabe? Precisou chegar a esse ponto de não ter contratação para poder usar a molecada e mostrar que ele sabe treinar um elenco. Né? E, pô, e é isso que eu vinha falando, pô, dar tempo ao tempo. Dorival, não adianta, todo mundo tá pedindo a cabeça do Dorival, tem que mandar esse cara embora, que esse cara é muito burro, que não sei o que. Tá, beleza, vai mandar o Dorival embora, vai contratar quem? Vai pagar a multa dele aí, beleza, né? Vai parcelar em 50 mil vezes aí a multa do cara, né? Vai trazer um outro treinador que pelo menos para poder implementar suas ideias, sua filosofia de jogo, o que ele pensa sobre o time que ele acha, todas as ideias dele, vai demorar pelo menos 2 meses. O Corinthians tem esse tempo? Não, não tem. Vai trazer material humano pro cara, vai trazer reforço? Não, não vai. Então, cara, você vai ter que se virar com o que tem. E é o que está acontecendo. A parte boa é que é o seguinte, quando chegar lá na frente lá e ele não trazer o resultado esperado, ele vai falar assim, porra, quem que vai querer cobrar o cara? Não vai ter como cobrar o cara. Fala, porra, eu tentei. Ele já tem, a desculpa já está pronta. O discurso, se porventura não conseguir conquistar uma Copa do Brasil ou não conseguir performar bem agora no brasileiro, a desculpa já está pronta. Olha, eu pedi reforço, me prometeram, mas não chegou. Não tinha muito o que fazer. Fui trabalhando com os moleques que estavam lá. E aí? Certo? Então, a nossa diretoria é só por Deus, né? Enfim, o que também já era mais de certo, né? A gente vai enfrentar o Cruzeiro e acredito que esse será o confronto aí de, cara, quem passar de Corinthians e Cruzeiro, eu posso falar aí que tá com pelo menos 80% do título garantido. Porque do outro lado vai enfrentar um Fluminense ou o Vasco, né? O Vasco eliminou ontem o Botafogo, né, nos pênaltis, mas eliminou, não importa, né? Saiu perdendo, depois buscou o empate, aí conseguiu levar para os pênaltis e aí conseguiu, né, a classificação.
E acredito que vai ser um dos maiores um confronto muito difícil, né? A gente vai enfrentar o Cássio, que nos últimos jogos aí voltou a ser aquele Cássio que a gente tanto queria no Corinthians, né? Como faz a diferença, né? Respirar novos ares, né? E, cara, é isso, manos, tá? Não vou prolongar muito não, que o vídeo já tá muito longo já, tá bom? Bom, amanhã vamos enfrentar o Fluminense. Precisamos ganhar para poder ficar melhor colocado no Brasileiro. E aí, quem sabe, alcançar voos até maiores aí no Brasileiro, né? Já começando aí vamos começar, né, a alcançar voos maiores, a melhores posições no Brasileiro. Fechou? Turma, é isso. Muito obrigado. Quem puder se inscrever no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Isso é, mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é extremamente relevante e traz mais pessoas. Trazendo mais pessoas, é mais conteúdo, mais gente, mais trocando ideia, mais mensagem, é mais tudo. Quem tende a ganhar são só vocês. E é mais trabalho para mim, né? Que vai chegando mais gente, vai ter que trazer mais coisas. Enfim, é isso que eu quero, cara. É isso que eu quero. Eu já falei para vocês, a minha meta é me tornar um dos maiores canais solos de Corinthians, tá? Em domingão, que é a nossa live especial aí, às 21 horas, junto com o pessoal lá do Espaço do Timão. Fechou? É nóis, tamo junto e valeu, eu fui. Mas eu volto, se liga aí que. Se liga aí que é hora da revisão. Não, brincadeira, revisão não. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis, eu fui, mas eu volto.